Todos achavam que ele era um idiota inútil, mas ele se torna o herói mais forte que finge ser normal e logo cria um harém. Alan era o herói mais forte, mas se cansou de salvar humanos inúteis, sacrificando sua vida pessoal. Prestes a morrer, pediu a Deus ao seu lado que queria viver como um homem normal na próxima vida. Seus desejos se realizam e ele vira o filho perdedor de um duque. Um belo dia, ele acorda em seu quarto quando seu irmão mais novo bate à porta e diz que seu pai quer conhecê-los. Seu pai imediatamente começa a insultar Allen, dizendo que ele ainda é um perdedor de nível 1, mesmo depois de tantos anos, e que suas estatísticas não aumentaram nem um pouco. Além disso, ele nem sequer recebeu um dom divino de Deus como as outras crianças nobres. Ele então expulsa Allen da família, alegando que ele é um fracasso e uma mancha no nome da família. Alan sai do castelo sem nenhuma preocupação, pois aguardava ansiosamente por esse momento para aproveitar a vida se divertindo, sem se importar com os outros. Contudo, percebe que ainda possui os poderes de sua vida passada. Pouco antes de começar a caminhar, ele ouve um grito distante de uma menina. Na verdade, são duas meninas sendo atacadas por monstros. A cavaleira Tomboy Betty tenta cortar e esfaquear os monstros caninos, mas, mesmo quando ela consegue despedaçá-los, eles se afastam imediatamente. Lentamente. Ela então diz à princesa chamada Lisa para fugir enquanto ela tenta bloquear os monstros caninos, mas a princesa está determinada a não deixá-la sozinha. Então ela simplesmente permanece atrás dela, enquanto Betty faz o máximo possível para manter os monstros afastados. Alan observa tudo à distância usando seus olhos mágicos, e se lembra de como, quando eram jovens, alguns homens em uma festa estavam zombando dele por ser inútil. Mas Lisa corajosamente interveio, e disse àqueles homens que, pelo menos, ele tenta sempre. Faz com que ele queira ajudá-la nessa situação. No momento em que a guerreira incompetente cai, um dos cães corta seu corpo, deixando-a inconsciente no chão. Os monstros estão prestes a terminar o trabalho, mas Allen reúne toda a sua energia mágica e corre mais rápido que um raio para aparecer na frente da princesa no último momento, agarrando o cão pela garganta. Lisa fica chocada quando Allen ataca os 3 monstros antes de pular no ar e fazer uma varredura neles. Ele percebe que todos têm um núcleo interno, então usa sua habilidade especial para criar várias espadas etéreas ao seu redor, lançando-as nos monstros cães e obliterando-os. Betty pede desculpas a Lisa por sua incompetência e acha que é seu fim. No entanto, Allen se aproxima e usa magia de cura para restaurá-la completamente, inclusive sua armadura. Isso realmente surpreende as meninas, pois todas achavam que Allen era um perdedor sem poderes. Ele não pode revelar a elas que esses poderes vêm de sua vida passada. As meninas concluem que deve ser uma nova bênção divina desconhecida pela igreja. Então, ele pergunta a Lisa o que ela está fazendo no campo, e ela explica que, enquanto rezava para a deusa, recebeu uma profecia dizendo que precisava ir a um vilarejo distante para ajudar o herói. Não houve mais detalhes, e ela deixou a capital com Betty, uma das guerreiras mais fortes, e seu guarda-costas. Lisa então pergunta a Allen o que ele faz aqui. Ele responde que precisam conversar sobre isso. Enquanto continuam a viagem, ele se levanta e repara a carruagem com sua magia de cura. Durante o trajeto, Lisa descobre que o pai o expulsou por não ter poderes. Agora ele só quer viver uma vida normal, distante da fama e das pessoas. Ela sente pena e até se recusa a denunciá-lo ao rei, mesmo sabendo quão úteis seus poderes seriam para o reino. Allen lhe agradece e promete acompanhá-la enquanto ela estiver vagando pelo campo em busca do herói. Depois de algum tempo, eles finalmente chegam à aldeia que ela estava procurando e, surpreendentemente, não encontram nenhum monstro vagando pela área, o que é muito raro. Elas andam pela aldeia, mas ela parece vazia, até que finalmente vem uma horda de pessoas enquanto uma garota é expulsa da casa de um velho. Essa garota de peito achatado acaba sendo Akira, que é a heroína atual, e possui a espada toda poderosa que pertenceu a Allen em sua vida anterior. Akira nem sequer reconhece Lisa e pede que a levem para almoçar, pois está com fome. Dentro de um restaurante, eles começam a comer, e Akira conta que estava vagando pela aldeia quando viu uma jovem correndo pela floresta. Ela a segurou e perguntou se estava bem, mas a menina disse que o dragão iria comê-la. Ao ouvir isso, decidiu matar o dragão e escondeu a garota em uma caverna pequena antes de ir à aldeia buscar mais informações. Mas ao entrar na casa do velho para perguntar, ele se recusou a falar e a expulsou. Allen acha isso suspeito e teoriza que os aldeões talvez queiram sacrificar a garota para obter proteção do dragão.
e é por isso que eles não conseguem ver nenhum monstro na área. Essa teoria faz sentido para todos eles, então Akira decide que vai subir a colina e matar o dragão sozinha. Lisa imediatamente se voluntaria para ir com ela, pois, de acordo com a profecia, ela precisa guiar o herói, e Beth obviamente segue Lisa. Allen respira fundo, pois não pode deixar seus amigos sozinhos, então decide ir com eles para o caso de serem dominados pelo dragão. Enquanto Akira sobe a colina, ela aparenta estar extremamente confiante em suas habilidades. Ela elabora um plano, explicando que irá avançar diretamente para enfrentar o dragão, enquanto os outros devem contornar a montanha para prender o monstro. Allen, ciente de que esse herói é totalmente inútil e será destruído, se oferece para avançar sozinho pela frente, enquanto as meninas contornam a montanha. No entanto, Akira percebe que Allen é mais poderoso do que aparenta, e que ele pode realmente derrotar o dragão sem permitir que ela participe da luta. Por isso que ela deseja seguir em frente e pede para lutar com ele assim que terminar com o dragão. Allen concorda com o plano. Então Akira avança diretamente para o dragão, que imediatamente se levanta e lança uma enorme explosão de chamas contra ela. De alguma forma, ela consegue se esquivar e usa suas habilidades especiais para lançar um raio no dragão. No entanto, sua magia é tão fraca que apenas faz cócegas no dragão, que ri dela. O dragão revela para ela que a garotinha também está ali e mostra que ele só queria se divertir aterrorizando os aldeões. Por isso, ele a libertou de propósito. Isso enfurece Akira, que reúne todas as suas forças e se lança com um ataque relâmpago, cortando o dragão de forma limpa antes de se apresentar como uma heroína. No entanto, quando ela se vira, encontra o dragão completamente ileso. Ele ri e a esbofeteia até que ela perca a consciência, o que a incapacita completamente, enquanto ela permanece no chão, esperando. Allen percebe que as meninas não conseguirão sobreviver nem mesmo um único dia neste mundo sem a ajuda dele, e que o dragão acabará com elas. Felizmente, Allen vem em seu socorro e corta uma das asas do dragão de maneira limpa, fazendo-o cair. Ele então diz às meninas para saírem da área, enquanto o dragão o ataca com toda a velocidade. Mas Allen simplesmente utiliza seu ataque mágico para lançar um poderoso golpe aéreo que atinge o dragão, detendo-o em seu caminho. O dragão fica extremamente confuso, pois ele é o Red Dragon King, considerado o dragão mais forte do mundo. Allen imediatamente o escaneia e está preparado para dar o golpe final. Contudo, o dragão começa a fugir como um covarde. Antes de pular sobre as meninas, ele promete matá-las se Allen der um passo à frente. Mas Allen não se importa e avança com um ataque, penetrando o dragão com sua espada e lançando seu movimento final que destrói completamente o dragão. Todos se alegram com a vitória, e Allen percebe que as garotas não conseguirão sobreviver nem um dia neste mundo sem sua ajuda, e Allen adia a aposentadoria até o trabalho de Lisa acabar. Na manhã seguinte, acorda perto da árvore e vê Lisa olhando para ele. Ele olha ao redor e vê a menina assistindo enquanto o herói, Akira e Beth, lutam intensamente para ver quem é o mais forte. De repente, Allen lembra que Lisa usou a magia de cura da classe Saint em Akira quando ela se feriu. Mas Lisa pede que ele não conte a ninguém, pois é um segredo. Está se mantendo, e Allen promete que o segredo dela estará seguro com ele. Nesse momento, Akira chama Alan e diz que eles também querem fazer uma luta de sparring com ele. Mais tarde naquele dia, todos se preparam na carroça, mas Akira decide que quer ir sozinha e não quer viajar em uma carroça. Allen pergunta se ela ficaria bem, mas ela promete que sabe se virar sozinha e diz que levará a garota com ela. Alan desconfiado, então ele diz a ela para tomar cuidado com o FBI, e ela segue seu caminho. Alan e os demais seguem para a carroça, onde Lisa pede desculpas a Allen porque, na última luta contra o dragão, a espada dele quebrou e diz a ele que quer ir a um vilarejo próximo cheio de degenerados porque seu amigo chamado Noel mora lá e forja espadas incríveis. Allen diz a ela para não se preocupar com isso, mas concorda em ir ao vilarejo mesmo assim. Enquanto isso, na casa de Allen, seu pai e seu irmão Karen estão conversando sobre como o plano deles falhou. Acontece que foram eles que enviaram os cães monstruosos para atacar a princesa, e também fizeram um acordo com o dragão para matar o herói, pois querem se vingar do reino. Karen começa a gritar, mas seu pai lhe diz para calar a boca enquanto volta sua atenção para um velho mordomo, e lhe diz para obter mais informações sobre o paradeiro da princesa. De volta ao vilarejo, Allen se surpreende ao ver muitos demi-humanos por lá, enquanto vai à casa de Noel. Dentro, eles a veem no chão, assustando Lisa. Mas Noel estava só exausta de tanto trabalhar. Lisa a cura e pede que faça uma espada para Allen, mas ela recusa, dizendo ter muitos clientes urgentes para atender. Ela pergunta o que houve com sua espada original, que Allen mostra.
Ela olha com repulsa e diz que não pode forjar uma arma para alguém que não cuida dela. Lisa diz para verificar. Então usa suas habilidades especiais para ver como a espada se quebrou e percebe que foi usada ao máximo antes de quebrar. Isso a faz mudar de ideia, concordando em fazer o trabalho, e depois expulsa todos para trabalhar em paz. Os três vão à cidade buscar uma pousada, mas uma moça com vestido idiota os espiona e trabalha para o mordomo. Ela relata o que viu, mas ele se confunde, pois só deveria haver uma guarda com Lisa, não outro homem. Após o dia na cidade, Alan vende as escamas de dragão na Adventurers Guild. Um tanto triste, Alan vai à Adventurers Guild e se dirige ao balcão, onde encontra outra recepcionista peluda. Ele entrega a escama de dragão e pede que a troque por dinheiro, mas a moça nunca viu uma escama de dragão vermelha e começa a gritar loucamente. Isso chama a atenção do velho mordomo ao lado dos humildes, que vai até Alan, e o mordomo começa a perguntar como ele conseguiu a escama. Alan relata que ele, Amy e seu grupo enfrentaram o Rei Dragão Vermelho e conseguiram derrotá-lo, e é por isso que ele recebeu a escama. O mordomo utiliza suas habilidades para verificar o nível de Alan e percebe que ele é apenas um perdedor de nível 1. Então, ele pergunta se o herói estava no grupo deles. Alan responde com sinceridade, afirmando que sim, o herói fazia parte do grupo e, juntos, conseguiram derrotá-lo. O mordomo parece satisfeito com essa resposta e se dirige para o lado de fora, onde comenta com a Loli que o rapaz é um completo nerd que nem sequer consegue cortar o cabelo. É mais viril que o próprio Biff, quanto mais matar um dragão. Mas a Loli ainda está apreensiva e diz que sente que ele esconde algo. Na manhã seguinte, Alan e o grupo voltam à casa de Noel para ver como ela está, mas a encontram inconsciente no chão novamente. Lisa a ajuda a recuperar a consciência enquanto diz a Alan que sua espada está pronta. Alan pega a lâmina azul e afirma que é uma das melhores espadas que já viu, e o elfo sedento se prepara para a batalha. Lisa, a mãe de Alan, diz a ele que quer que ele explore lá fora. Lisa rapidamente impede isso, forçando Noel a descansar antes de qualquer coisa. Depois, eles vão à floresta para caçar monstros. No caminho conversam, e Alan pergunta a Noel por que ela é ferreira de espadas, já que anões geralmente fazem isso. Noel explica que perdeu sua família jovem e, ao vagar pela floresta, foi salva por uma anã chamada Vanessa, que era mais máscula do que você. Vanessa cuidou dela, mas um acidente infeliz aconteceu e ela a perdeu para sempre. Antes que pudesse explicar melhor, o mordomo apareceu novamente com a Loli na floresta sem razão e perguntou se ele estava ali para matar monstros, mas Alan disse para ele parar de agir como perseguidor. Então, o mordomo foi embora rapidamente. Alan avança e encontra monstros que destrói facilmente com sua nova espada, cortando-os em pedaços, o que parece ser um teste suficiente. Mas esse Rocknall sedento ainda não está satisfeito e sugere matar monstros mais fortes, levando-o mais fundo na floresta. De repente, Alan para, usa seus olhos mágicos e corta a barreira mágica à sua frente com a espada. Revela-se uma abominação de lobo e tigre gigante, que causa em Noel síndrome pós-traumática, pois percebe que foi essa criatura que matou Vanessa e implora a Alan para matá-la imediatamente. Enquanto Alan permanece confuso, sem saber que decisão tomar, Noel recorda seu passado e como foi terrivelmente negligenciada na juventude. Mesmo que Vanessa a tenha levado para casa, quase nunca falava com ela ou se importava, passando a maior parte do tempo golpeando a lâmina com determinação. Quando ela desejava comida, não obtinha resposta alguma. Isso a irritava um pouco, então ela saía e comia tudo o que encontrava na casa. Mesmo assim, ela ainda recebia o tratamento silencioso de Vanessa, que continuava batendo na lâmina como um relógio. Finalmente, Noel tentou tomar uma atitude realmente drástica, pegou uma espada e acabou perdendo o equilíbrio, caindo sobre todas as outras ferramentas. Mas, mesmo assim, Vanessa não olhou para ela para ver se estava bem. Ela dormiu na mesa, e quando a manhã chegou, Vanessa terminou sua lâmina, e Noel viu um sorriso em seu rosto. Ela voltou à realidade, e com lágrimas nos olhos, pediu a Alan para destruir a criatura, já que foi ela quem matou Vanessa. Alan se recusou a agir, pois a fera não estava tentando machucá-los. Na verdade, ele está bem distante do assentamento humano, dormindo tranquilamente e cuidando da própria vida. Ao ouvir isso,
Noel pega a espada das mãos de Alan e, com os dentes cerrados, corre rapidamente em direção à fera para tentar desferir um golpe mortal. No entanto, é impedida por Alan, que a adverte de que isso não será útil, pois a fera possui um poderoso feitiço de proteção ao seu redor. Esse feitiço não permite que um ataque abaixo de um determinado nível consiga atingi-la. Segundo ele, precisarão de uma espada sagrada para ferir o monstro. Noel diz que sua espada é boa o suficiente. Alan responde que não está no nível de uma verdadeira espada sagrada e que não arranhará o monstro. Ele então se afasta, dizendo que ela pode fazer o que quiser. Na noite seguinte, ele volta para a cidade e se encontra com Lisa e Beth antes de contar a elas toda a história sobre o que havia acontecido lá dentro. Nas profundezas da floresta, Lisa está confusa sobre por que um grande monstro estaria escondido na selva sem fazer nada. Mas Alan afirma que suspeita que alguém tenha trazido o monstro intencionalmente para essa área, pois usaram um feitiço que tornou o monstro invisível a olho nu. Ele então se vira para Lisa e pergunta qual era o real motivo de ela querer vir aqui, pois ele duvida que seja apenas para tentar criar uma espada. Lisa sorri, meio envergonhada, e revela que ele está certo. Vieram investigar o assassinato do general do seu exército. Segundo ela, o general era um homem justo e bom, mas um dia foi achado morto em sua casa, sem sinais de intrusos e sem evidências. Exceto que o assassino, Beth, uma das vítimas do ataque, levou a cabeça do general, deixando o corpo. Beth suspeita que foi um demônio, pois nenhum humano tem essa habilidade, mas não sabem por que um demônio mataria o general tão secretamente. Enquanto isso, na floresta, a Lolly verifica o lobo monstruoso, mas está confusa. Como um humano como Alan destruiu a barreira de invisibilidade tão facilmente? Retorna à cidade para se encontrar com o mordomo e entregar o relatório. O mordomo diz que a cidade é entediante e quer sair, então instrui Lolly a matar a princesa e o elfo Knoll, o que a surpreende. O mordomo percebe e volta para ela, dizendo que não há escolha, enquanto uma coleira de escravo surge em seu pescoço. Naquela noite, Noel começa a trabalhar na lâmina novamente após Alan lhe dar várias informações sobre os problemas com a... Ela está utilizando a lâmina e, desta vez, está realmente decidida a criar uma lâmina que não possa ser comparada a nenhuma outra existente. Ela continua batendo na lâmina, assim como Vanessa fez anteriormente, mas eventualmente fica tão exausta que acaba adormecendo ali mesmo onde estava. Em seus sonhos, ela revive os eventos daquele terrível dia em que a casa deles foi atacada por um lobo monstruoso. Junto com o mordomo que desejava tirar Vanessa da terra, apenas porque ela estava tentando criar espadas que pudessem rivalizar com as criaturas do tesouro sagrado. O lobo a empurra pela casa e ela escorrega para trás, mas se estabiliza antes de atacar. Para sua surpresa, quando sua lâmina toca o lobo, ela se despedaça em milhares de pedaços enquanto o lobo a rasga com seus dentes afiados. Com sangue nos dentes, o monstro se vira para acabar com Noel, mas de repente, um enorme raio o atinge e a heroína surge diante de Noel. O lobo não se importa e tenta atacá-la, mas ela dá mais um choque no monstro, que o sacode como se não fosse nada antes de atacar novamente. A heroína contra-ataca e consegue cortar o monstro no rosto, graças à sua espada sagrada, o que assusta o mordomo o suficiente para que ele decida fugir do local. O herói se desculpa por não ter conseguido salvar Vanessa, mas Noel está perturbado porque, mesmo depois de Vanessa ter colocado todo o seu trabalho duro naquela lâmina, ela simplesmente se despedaçou com o impacto. Ela chora, prometendo fazer uma lâmina melhor que uma espada sagrada. Na manhã seguinte, acorda se sentindo melhor e mais leve. Pergunta-se se Lisa a curou e sai para ver, mas não encontra ninguém. Então, volta ao trabalho. Alan a curou à noite para mantê-la saudável. Mais tarde, ela termina na espada e, confiante de que é forte para competir com um tesouro sagrado, sai em busca de um novo tesouro. Ela sai sozinha à noite com a intenção de enfrentar o monstro. Ela encontra o lobo ainda adormecido e tenta atacá-lo, mas o lobo a detecta e a lança violentamente contra uma árvore. Ela mal consegue se levantar depois disso, quando o mordomo aparece, elogiando-a por sua resistência, observando que a maioria das pessoas não sobrevive a um golpe do lobo. Ela mais uma vez avança em direção ao monstro, mas, com o poder da animação precária, o lobo consegue desviar e a chuta nas costas. O mordomo diz para ela fazer suas últimas orações. Mas quando o monstro ia matá-la, Alan surge e corta o lobo. O mordomo ri e diz a Alan que esse era seu plano, pois a Lolly estava entrando no quarto da princesa para matá-la dormindo, mas encontra a cama vazia. Então, Beth e Lisa a chamam por trás, pois com as barreiras de Alan, elas veem através do feitiço de invisibilidade. Lolly tenta atacar imediatamente, mas Beth a intercepta. Depois de um pouco de vai e vem, ela a empurra para trás.
Betty estava prestes a desferir o golpe final, mas a princesa a impede. Usando essa interrupção a seu favor, a Loli consegue bater na cabeça de Betty e agarra o braço de Lisa. No entanto, ela para antes de matá-la. A princesa percebe que essa garota está sendo obrigada a lutar. Então, Betty bate na cabeça da Loli, deixando-a inconsciente. O mordomo ordena que o lobo mate Noel e Allen, mas ao contrário do que aconteceu com Vanessa, quando o lobo atacou Alan, ele conseguiu cortá-lo sem quebrar a espada. O lobo morre imediatamente, e temendo por sua vida, o mordomo covarde foge imediatamente. Allen carrega Noel de volta para a cidade, onde ele se encontra com Lisa, e eles vão interrogar a Loli. Descobrem que ela foi escravizada quando o mordomo invadiu sua aldeia, matou todos, e ela teve que trabalhar para ele sem casa. Isso lembra Noel de sua infância, como Vanessa a levou para casa. Ela se aproxima da humilde, liberta-a, e diz que levará a Loli para sua casa para viverem juntas. Deixa muito feliz e ela começa a chorar, resolvendo a maioria dos problemas. Mas Allen ainda não acabou e quer eliminar o mordomo de vez. Ele vai sozinho à floresta novamente e usa seus ataques especiais para achar o mordomo. Mas enquanto ele se escondia nas montanhas, um demônio o encontrou e o matou antes de sair. As ordens para matar o mordomo foram dadas pelo pai de Allen. O demônio é o responsável por matar o general do reino. Ele diz ao demônio que quer acabar com o herói e também com a princesa, mas seu filho se intromete, dizendo ao pai que quer lidar com o grupo da princesa pessoalmente. Enquanto isso, Allen e seu grupo estão na oficina de Noel. Eles estão tentando encontrar algumas pistas sobre os assassinos do general, mas nenhuma pista foi encontrada até agora. De repente, Noel sugere a Alan uma ideia, contando uma história sobre um vilarejo próximo, onde um fantasma em armadura de prata aparece à noite e assombra o cemitério. Betty fica apavorada com a história, pois tem medo de fantasmas como uma criança. Enquanto todos a provocam, Lisa decide investigar a história do fantasma. Alan concorda, pois os demônios podem saber ressuscitar pessoas e podem encontrar pistas se a história for verdadeira. Alan e seu grupo vão à aldeia e veem as pessoas trabalhando nos preparativos para o Halloween. Lisa pergunta aos moradores se viram um homem com armadura de prata por ali. Eles nunca viram algo assim, e Lisa fica desapontada. Allen sugere que eles também devem verificar o cemitério do vilarejo, já que Noel mencionou isso em sua história. Eles chegam ao cemitério e o encontram vazio, mas Betty está muito atenta. Ao ouvir o leve farfalhar das folhas, ela rapidamente se vira. Estava esperando encontrar um inimigo, mas o que vê é um homem com olhos totalmente brancos. Sem suspeitar de nada, elas seguem esse homem, que as conduz até a casa do chefe da aldeia. Ao encontrar o chefe da aldeia, ele nega ter visto qualquer fantasma usando armadura de prata por ali. No entanto, como consolo, ele convida Lisa e outras pessoas a ficarem por 2 dias e assistirem ao festival que acontecerá amanhã. Allen aceita a oferta sem hesitar, e o chefe da aldeia providencia a acomodação para eles. Enquanto Lisa dorme em seu quarto, ela tem um sonho com sua infância. Ela vê seu tio, que era cavaleiro, e também seu guarda-costas. Ela gostava muito dele, e ele a adorava. De repente, seu sono é interrompido pelo ranger das tábuas do assoalho, e ela sai para verificar se algo está acontecendo. Dar uma olhada pela janela, Lisa fica chocada ao ver um cavaleiro com armadura de prata que tem uma estranha semelhança com seu tio. O cavaleiro começa a se afastar, e Lisa o persegue, indo parar no cemitério. O cavaleiro desaparece, e de repente, zumbis surgem do chão. Lisa grita de terror, mas Allen a acorda. Acontece que ela estava apenas tendo um sonho ruim, mas a sensação de terror e solidão ainda não a abandonou. Então, ela se agarra a Allen e lhe pergunta. O tio pediu para deixá-la assim por um tempo. O dia passa e na noite seguinte, os aldeões se vestem de fantasmas para celebrar o Halloween. Eles acendem uma grande fogueira e dançam ao redor enquanto Alan e as meninas observam. De repente, o homem de olhos brancos de ontem aproxima-se e convida-os para o festival. Lisa diz que está cansada e vai descansar, mas pede a Betty e Alan que aproveitem o festival. Alan desconfia de um jogo sujo na aldeia e usa seus olhos mágicos para examiná-la rapidamente. Ele aceita a ordem de Lisa e corre em direção aos aldeões dançantes, com Betty atrás. Quando Lisa fica sozinha, uma faixa de fumaça passa e ela ouve a voz do tio. Ela se vira e o vê atrás de aldeões mascarados. Então corre para ele. Ela continua empurrando os aldeões enquanto a noite avança na escuridão.
Finalmente, Lisa chega à floresta escura, e a misteriosa fumaça se torna ainda mais densa ao seu redor. O Cavaleiro de Prata aparece diante dela, e é de fato seu tio. Ele diz que vir à floresta à noite é perigoso, mas Lisa responde que não teme nada porque ele está com ela. Ela se lembra de quando ele a protegeu enquanto ela seguia por uma rota perigosa nas montanhas. A paisagem deles foi atacada por monstros, então seu tio correu para defendê-los. Ele se esforçou ao máximo para proteger Lisa e atacou um monstro que avisava. Contudo, o monstro não morreu com o primeiro golpe, e em vez disso, o atacou. O cavaleiro ficou gravemente ferido, e o monstro o agarrou pela mandíbula e começou a voar. O cavaleiro usou toda a sua força para esfaquear o monstro no coração, e ambos caíram no rio abaixo. Essa foi a última vez que Lisa o viu. Como o grupo de busca nunca o encontrou, ela acreditava que ele estava vivo em algum lugar. Agora ela pergunta onde ele esteve, e o cavaleiro responde que estava ardendo de ódio pela família real, enquanto se escondia e tramava sua vingança. Ele diz a Lisa que seu pai, o rei, está tentando matá-la, e ela se esforça para acreditar no que ouviu. O tio dela diz que o imperador está mirando nas pessoas com dons naturais. Ele menciona que entre essas pessoas talentosas estão o herói Noel, o general que morreu, e até Lisa, com poder de santa. O cavaleiro acredita que o rei vê pessoas como eles, como apóstolos de Deus, que se rebelarão e destruirão seu país. Por isso, ele quer matá-los. O cavaleiro então estende a mão para Lisa, pedindo que se junte a ele para derrotar seu pai malvado. Lisa fica completamente atônita com as palavras dele, mas ainda assim decide que não deve confiar cegamente nele. Ela declara que, mesmo que o que ele tenha dito seja verdade, ela acredita firmemente que eles podem resolver essa questão conversando de forma pacífica com o rei. O cavaleiro percebe que a garota não vai cair em seu truque facilmente, então ele revela sua verdadeira natureza e começa a levitar. Usando magia negra, ele ataca Lisa. No entanto, de repente, Allen aparece para salvar sua garota. Bloqueia o ataque do cavaleiro, forçando-o a recuar. Allen revela que esteve observando Lisa durante todo esse tempo e que tem conhecimento de que a noite está sendo controlada por um demônio neste momento. Ele utiliza seus poderes mágicos e desfaz o feitiço lançado sobre o corpo do cavaleiro, libertando-o do controle do demônio. Lisa está preocupada com o tio, mas ele se levanta e diz a ela que suas preocupações não têm utilidade para ele. Ele já está morto. Ele agradece a Allen por libertá-lo do feitiço que o fez atacar sua própria sobrinha. Ele revela que mentiu para Lisa sobre o rei tentar matá-la. O cavaleiro então pede a Alan que cuide de Lisa, e ele promete mantê-la segura. O cavaleiro fica feliz em ouvir isso, e em seguida, faz seu último pedido a Allen, desafiando-o a lutar com ele. Após Allen aceitar o desafio com graça e o cavaleiro avançar em sua direção, Allen bloqueia o primeiro ataque. Os dois homens trocam golpes, mostrando suas habilidades com a espada. Ao observá-los, Lisa recorda a promessa de seu tio de protegê-la de todos os perigos do mundo, até que um homem mais forte estivesse pronto para ficar ao seu lado. Hoje, esse desejo de seu tio se realiza. Enquanto ele repousa no colo de Lisa, depois de ser derrotado por Allen, ele pede que ela pare de chorar. Ele diz que ela era como uma filha e deseja que ela seja feliz enquanto dá seu último suspiro. Mais tarde, naquela noite, quando Allen vigia a aldeia da muralha, o chefe se aproxima. Ele pergunta a Allen há quanto tempo ele sabe o segredo, e Allen revela que soube desde o início. Todos na aldeia estavam mortos, e o chefe os controlava com magia. Allen diz que, mesmo sabendo disso, não queria perturbar a aldeia pacífica. Porém, o chefe do vilarejo não quer a sua misericórdia, pois é um demônio. Ele chama seus zumbis para atacar, mas Allen usa seu poder e quebra o controle do chefe sobre os zumbis. Em seguida, Allen lança um golpe voador que corta o chefe demoníaco e seus zumbis ao meio. Inimigos se desintegram, e o chefe da aldeia deixa um núcleo mágico. No dia seguinte, ao retomarem a viagem, Allen analisa o núcleo e descobre os poderes do irmão mais novo. Ele suspeita que o irmão está por trás da reanimação do tio de Lisa e da morte do general. De repente, Lisa recebe uma mensagem de um soldado dizendo que o general, dado como morto, voltou. E ninguém acredita na notícia. Por outro lado, o irmão mais novo de Alan, Brett, sonha com o dia em que tudo desmoronou. Foi quando sua mãe faleceu e seu pai perdeu o ânimo e a fé no mundo. Ele se tornou amargo e ressentido, olhando para os filhos com repulsa e desdém. Brett era jovem demais para entender o que o pai sentia e era desprezado por ele. Os criados frequentemente comentavam como Brett brincava, mesmo após a perda da mãe,
comparando-o a Alan, que era muito mais maduro para sua idade. Brett descontou esse ressentimento em Alan, culpando-o por desprezá-lo, como o pai deles. De repente, ele acorda suando frio e soca o travesseiro, frustrado com o sonho. Logo após, vai cumprimentar o pai, que ri maniacamente lendo uma carta. A carta em sua mão queima quando ele declara que é hora de iniciar a vingança contra este reino e os próprios deuses. Chocado com a reação do pai, Brett acha que é o único capaz de liderar a família. Enquanto isso, rumores sobre o retorno do general morto ganham força na cidade. Além disso, o general revivido parece ter se aliado à rebelião contra o rei e está tentando convencer os cidadãos a se juntarem a ele. O capitão Edward, dos Royal Knights, e seu assistente caminham pela cidade, ouvindo as fofocas e rumores. O assistente acha que os rumores eram inevitáveis, mas estão se espalhando rápido demais. Edward também pensa que alguém está espalhando os boatos de propósito, e seu assistente pergunta o que ele acha sobre o retorno do general. Ele responde que não importa se o general é um impostor ou um fantasma, pois se ele agir como inimigo do reino, os cavaleiros o derrubarão. Está certo de que, se o general estivesse vivo, teria feito a mesma escolha. Eles entram em um beco onde uma figura alta e encapuzada surge de repente. Os dois cavaleiros se preparam para lutar, mas o homem levanta parcialmente o capuz, revelando ser o arcebispo da igreja. Edward pergunta por que ele está aqui sozinho em um lugar tão perigoso, e o arcebispo responde que deseja falar com ele em segredo, e o convida a acompanhá-lo. Edward aceita o convite, mesmo com as suspeitas de seu assistente. Ele diz que não está indo para uma batalha, mas sim numa viagem para buscar informações. Ele parte com o arcebispo, mas seu assistente continua com uma sensação de desconforto que não consegue superar. O arcebispo leva Edward ao campo de treinamento dos cavaleiros e rapidamente mergulha. Edward fica sozinho na área de treinamento quando, de repente, alguém o ataca por trás. Percebe a sede de sangue do agressor a tempo e interrompe o ataque, descobrindo que é seu velho amigo e pai de Alan, Craig. Edward o repele e trocam cumprimentos, falando sobre como não mudaram em tantos anos. Edward comenta que não vê Craig desde o funeral de sua esposa e pergunta por que ele apareceu de repente. Craig ri e o chama de tolo. Ele revela que o arcebispo já está sob seu controle e ataca Edward, que não entende o que está acontecendo. Mas ainda não. Ele bloqueia o ataque de Craig e exige uma explicação. Craig diz que não precisa mais deste mundo. Em outro lugar, Brett está viajando de carruagem para realizar seus planos. No entanto, ele só pensa nas lembranças da morte de sua mãe. Naquela época, ele não entendia a morte e perguntou a Alan por que a mãe deles não acordava. Alan apenas disse que todos morrem um dia e o confortou segurando sua mão. Naquela época, o relacionamento deles não era tão ruim. Brett visitava Alan quando tinha dificuldades para dormir. Uma vez, perguntou se era um fracasso, pois o pai o chamara assim. Alan tentou convencê-lo de que não era, e que não devia ouvir quem o julgava sem dar uma chance. Mas Brett chorou, não acreditando no irmão, e fugiu de Alan. Logo ele começou a crescer, e seu pai o notou, passando a tratar Alan como um fracassado. Brett ficou contente com a atenção do pai, mas frustrado porque, mesmo sendo chamado de fracassado, Alan não se importava. Brett afirmou que ele não merecia o nome da família, mas Alan respondeu que, se algum dia se visse no caminho errado, deveria pedir ajuda a ele. Nostálgica, quando uma figura misteriosa aparece à sua frente. O homem misterioso informa que os preparativos estão concluídos e pede a Brett que informe o que está acontecendo. Então, Brett responde que usou seu dom para controlar o arcebispo e atrair Edward para fora. O homem misterioso acha que Edward é um oponente problemático, pois ele pode anular qualquer dom em um raio de 1 metro, e é por isso que ele é considerado invencível no campo de batalha. O pai já está lidando com Edward, então eles não precisam se preocupar com ele. Se o pior cenário surgir, ele está preparado para usar sua habilidade especial para executar o plano deles, sem ser afetado pelas habilidades de Edward. Ele lembra ao homem misterioso que o lado deles tem tido constantes fracassos, e pergunta se eles terão sucesso desta vez, o que enfurece o homem. De repente, seu parceiro se teletransporta para perto dele e informa que o herói apareceu. Eles somem após avisar Brett que falhas não serão toleradas, e ele está decidido a não falhar como seu irmão. Enquanto isso, o herói Akira e a garota Sarah, que ele adotou, viajam pela cidade.
Akira nota uma figura encapuzada o seguindo e acelera o passo. Ao chegar em um lugar isolado, ela manda os perseguidores saírem do esconderijo. 4 homens encapuzados surgem ao redor e declaram que vão matá-la. Akira acredita que eles não conseguem fazer isso, e os atacantes concordam. No entanto, eles ativaram um feitiço que haviam colocado em Sara e nos aldeões, transformando-a em uma bomba viva. Enquanto Akira tenta consolar a garota, os homens encapuzados preparam suas bolas de fogo, e seu líder declara que, ao atingirem a garota, sua energia vital servirá de... Eles perguntam a Akira se ela morrerá com a garota ou a deixará para se salvar. Akira hesita, mas Sara a empurra, mandando-a correr. Ela se recusa e abraça a garota enquanto as bolas de fogo se aproximam. Enquanto isso, o assistente de Edward trouxe cavaleiros para ajudar o capitão, quando uma figura encapuzada surge diante deles. O assistente proíbe os cavaleiros de atacarem porque ele pode dizer que o estranho misterioso é muito mais forte do que eles. No entanto, ele declara que não está aqui para prejudicá-los e se oferece para contar-lhes a verdade sobre o mundo. Na cidade principal, o arcebispo e o revivido general Cyril aparecem de repente diante do público. Eles estão sendo manipulados por Brett usando sua habilidade especial. O general Cyril primeiro pede desculpas ao povo pela confusão e pânico que as informações sobre ele causaram. Então, ele vai direto à agenda e diz que revelará a verdade sobre este mundo. O arcebispo se apresenta e fala que os deuses mentem. Ele afirma que os presentes recebidos não são bênçãos divinas, confundindo as pessoas. Cirilo pede que reflitam. Ele destaca que a vida é guiada pelos dons recebidos. No entanto, muitos não recebem os presentes que desejam ou merecem. O arcebispo afirma que os deuses usam dons para controlar humanos como marionetes, mas há como escapar disso. Ele diz que, ao renunciar aos dons, ficam livres do controle divino e donos de seus destinos. As pessoas duvidam. Então o general Cyril diz que tem alguém para esclarecer suas dúvidas. Brett entra e pede a todos que olhem para trás. Eles veem um monstro gigante parecido com um cachorro e ficam assustados. Brett tranquiliza, explicando que o monstro foi criado artificialmente para auxiliá-los em várias tarefas. Cyril afirma que um único monstro equivale a 10 soldados e não tem fraquezas. Todos confiam no general, mas acham que, apesar das habilidades, a criatura não pode substituir os talentos de todos. Brett diz que sua habilidade entra em ação agora. Chama-se Marionete, e o arcebispo afirma que ela revela as verdadeiras habilidades latentes de alguém. Mesmo que abandone seus dons, pode ficar mais forte com sua ajuda. Ele garante que as habilidades serão algo desenvolvido por sua própria vontade, e levarão o mundo a uma nova era de prosperidade. As pessoas acreditam neles agora, mas se perguntam o que acontecerá quando Brett morrer. Ele esperava essa pergunta e chamou um companheiro encapuzado para responder. Ele diz que, ao morrer, seus amigos ajudarão as pessoas a abrir mão de seus dons e abraçar seu potencial oculto. A figura misteriosa tira o capuz e revela ser um demônio. A multidão entra em pânico, mas Brent garante que estabeleceu um relacionamento amigável com o demônio, relação com os demônios. Ele afirma que foram os demônios que revelaram a verdade sobre os dons e que podem ajudar a se livrar deles. Diz que não precisam de dons para viver bem, e eles se alegram ao aceitar isso. Brett se alegra com a apreciação e acha que todos precisam dele. Enquanto isso, a batalha entre Edward e Craig está terminando, com o Capitão Cavaleiro do lado perdedor. Tem certeza de que anulou o dom de Craig, mas mesmo assim, Craig é poderoso demais. De repente, ele percebe que a fonte da sua força não é o dom, mas sim o seu nível, algo que Craig afirma. Ele declara que, ao subir de nível, é possível transcender os limites humanos e obter força suficiente até para matar deuses. Edward logo é desarmado e colocado de joelhos, enquanto Craig aponta sua espada para ele. De repente, uma pessoa encapuzada entra na arena. Craig pergunta se ele derrotou o herói, mas a pessoa ataca antes de revelar ser o próprio herói Akira. Quando os demônios a atacaram, em vez de explodir, Sara criou uma barreira protetora, dando a Akira a chance de derrotar os demônios. Ela lembrou que Allen havia sobrescrito o feitiço de maldição em Sara antes de se separarem, e assim, tudo foi resolvido pacificamente. Enquanto isso, o assistente de Edward rejeita os ensinamentos do demônio encapuzado, afirmando que, mesmo que os dons sejam usados para controle, eles protegem o reino por vontade própria.
Ele e seus homens desembainham as espadas, mas o demônio desaparece e começa a caçar os cavaleiros um por um. O assistente é ferido, mas não desiste de seus ideais de cavaleiro. De repente, a cavaleira Beth chega para apoiá-lo. Então, de volta à praça da cidade, Brett está se deliciando com a glória das pessoas que o aceitam como seu salvador. Porém, de repente, ele ouve uma voz familiar que pergunta se ele está se divertindo. Ele olha para a frente e descobre que Alan está aqui. Isso faz com que toda a raiva reprimida dentro de Brett venha à tona e exploda. Enquanto se prepara para enfrentar seu irmão, Alan simplesmente traz um pequeno projetor holográfico, que mostra imagens de Beth confrontando o demônio ao seu lado. Ela pergunta ao demônio se conspiraram com os Westfeld para matar o general Cyril e a princesa Lizzie. O demônio confirma, e Beth pergunta qual é o objetivo dele, certa de que a mulher morrerá por ele. O demônio revela o plano, sem saber que a Lolly segura um dispositivo que transmite tudo a Allen em tempo real. O demônio diz que pessoas com dons poderosos como o General Elias só atrapalham seus planos. Essa mensagem é ouvida por todos os humanos na praça da cidade. Brett entra em pânico ao perceber que seu plano está sendo exposto. Ele fica furioso com Allen, que é um incômodo para ele, e grita alto para que Allen não seja um obstáculo em seu esquema. Todos ouvem isso, e Brett percebe que cometeu um erro. De repente, a princesa Liz surge e informa a todos que houve uma tentativa de assassinato contra sua vida, e que foi atacada por um monstro artificial, semelhante ao que eles estão vendo. Pessoas acreditam nela, e Brett perde a cabeça. Ao perceber que seu plano falhará, ele ri como um maníaco, e diz a Alan para não culpá-lo pelo que fará. Ele usa sua habilidade de marionete para controlar os cavaleiros e os faz atacar o público. Porém, Alan reage antes e corta as cordas. O arcebispo e o general também desmaiam quando a habilidade de Brett perde efeito sobre eles. Ele grita de raiva e libera seus monstros artificiais. Todos entram em pânico, e Liz os leva para um local seguro. Alan olha para o irmão, pensando que, se o tivesse criado melhor, ele não seria assim. Mas, lembrando do passado, sabe que Brett recusou sua ajuda. Agora, ele está decidido a impedir que o irmão vire um vilão irrecuperável. Brett salta em direção a ele, chamando-o de fracassado e lançando suas cordas. Alan apenas agarra as cordas, puxa o irmão e o nocauteia com um soco. Enquanto isso, Liz consola uma criança que chora, e Alan pede que ela cuide da evacuação e de outras coisas. Ele quer parar os planos malignos do pai agora, mas Liz teme que isso seja uma batalha emocionalmente devastadora para ele. Alan se recorda da frieza com que seu pai o tratava, mas mesmo assim quer impedir suas ações malignas. Enquanto isso, Beth está lutando contra o demônio nas ruas. A batalha é confusa para o assistente noturno, pois ele só vê as faíscas quando as lâminas se chocam. Beth está recebendo ajuda de Lolly e se torna invisível para que o demônio não possa enfrentá-la. O demônio percebe que está em desvantagem e planeja recuar, mas Lolly percebe isso e lança uma adaga nele. Beth age rapidamente e golpeia o coração do demônio fatalmente. Após o demônio se desintegrar, o capitão assistente se ajoelha diante dela, agradecendo-a. Beth diz que ainda há trabalho, pois os demônios estão atacando a cidade inteira. Ela pede a todos que ainda podem lutar para proteger os cidadãos, e o assistente promete salvá-los, mesmo que custe suas vidas. De repente, Noel surge para apoiá-los com armas finas. Do outro lado, o herói Akira e o capitão Edward estão, enfrentando Craig, que os encurralou. Ele emana uma aura negra intensa, e Akira sente que ele prevê facilmente todos os seus movimentos. Edward explica que o dom de Craig se chama Undertaker, e permite ver vários futuros possíveis. No entanto, isso demanda muita concentração e sobrecarrega o corpo do usuário. Edward fala para Craig que sua esposa não queria que ele agisse assim por poder. Craig responde que previu várias vezes a morte dela, e mesmo tentando, não conseguiu mudar o futuro. Sentiu-se impotente e sem esperança após perdê-la, achando que sua vida era um brinquedo para os deuses. Craig começa a chorar lágrimas de sangue, dizendo que o dom de sua esposa Mariel era chamado de Mãe Sagrada, e que ela deveria dar à luz o herói que salvaria o mundo. No entanto, ela deu à luz um fracassado como Alan, que nem chegou a receber um presente. Ele ruge, liberando raios vermelhos de seu corpo, questionando qual era o propósito do dom dela e de sua morte, se ela não conseguiu dar à luz um herói. Agora, ele está decidido a eliminar todos os dons, e até mesmo os deuses do mundo. O relâmpago vermelho some, e a aura negra envolve o corpo de Craig mais uma vez.
Akira diz para ele parar de complicar tanto as coisas. Na verdade, ele não conseguiu lidar com a morte da esposa. Craig admite que ela está certa e começa a trocar sua força vital por um poder avassalador. Ele lança um feixe de magia negra em Akira, que contra-ataca com seu raio, e ambos ficam em pé de igualdade. No entanto, Craig intensifica seu ataque, superando a heroína e a lançando para longe. Ela colide com uma parede e desmaia, deixando apenas Edward para enfrentar Craig. Edward percebeu que Craig está usando o poder dos demônios, e diz a ele para parar de usá-lo antes que perca toda a noção de si mesmo. Craig não se importa com a opinião dele, e o atinge com o raio negro também. Edward sente a escuridão sufocando-o e engolindo-o, e de repente, ele se vê em um mundo onde as memórias dolorosas de Craig são exibidas como bolhas pretas saindo de um mar. Ele começa a chorar e pede desculpas ao amigo por não entender sua dor. E de repente, a aura negra que envolve Craig começa a desaparecer. Edward acredita que conseguiu salvá-lo pelo poder da amizade, mas então, Craig o apunhala no coração. Com isso, ele cai morto, e Akira fica completamente horrorizada com o que acabou de presenciar. Ela grita com Craig, dizendo que seu amigo estava pensando nele até o último momento, mas que ele não se importa mais com isso. Ele então lhe diz que é a vez de ela morrer em seguida, e dispara um raio escuro contra ela. Kira se prepara para ser enviada para a vida após a morte, mas o ataque não a atinge. Quando ela abre os olhos, encontra Alan à sua frente. Craig não fica feliz com o fato de seu filho, que ele considera um fracassado, estar ali para atrapalhar seu caminho. Alan também responde que ele mesmo preferia que outra pessoa fizesse esse trabalho. Craig reúne sua aura sombria e diz ao filho que ele sempre será um problema para ele. Ele dispara o feixe escuro contra Alan, mas este o bloqueia com facilidade. É chocado porque o ataque foi motivado por ódio, e ele acredita que o ódio não pode ser facilmente combatido. Ele pergunta a Alan quem ele é, e Alan responde que é um fracassado, mas ainda assim há pessoas que ele não pode abandonar, e sua mãe gostaria que ele ajudasse todos. Alan emite uma aura brilhante, mas Craig se irrita cada vez mais, e pede que ele não mencione o nome de sua esposa. O ódio e a escuridão dele começam a dominar seu corpo, lançando um feixe escuro intenso em Alan, que luta para bloqueá-lo. De repente, Alan se encontra no mar da dor de seu pai, sentindo seu desespero profundo. Ele vê as lembranças da morte e funeral da mãe, e também de seu nascimento. Pela primeira vez, Alan percebe o quanto seus pais se amavam. Mesmo assim, ele não permitirá que seu pai destrua o mundo. O seu poder, dissipando a escuridão ao redor. Então, usa seu movimento especial, invocando várias espadas etéreas que envia em direção a Crag. Crag é atingido pelo ataque poderoso, mas parece bem à primeira vista. No entanto, começa a tremer, e o dano severo o faz cair de joelhos. Ele tosse sangue na espada danificada e grita para Allen, chamando-o de fracassado. Ele ativa seu poder no modo Overdrive e o libera de uma vez, formando um tornado ao redor. Seu poder gera nuvens escuras que cobrem todo o céu. A cidade escurece e as pessoas entram em pânico, esperando o fim do mundo. Mas Lizzie pede que todos fiquem calmos e confiem em Alan. Na arena de treinamento, Craig ainda libera muita energia negra, e Akira comenta que isso ultrapassa habilidades humanas. Alan afirma que precisa deter seu pai imediatamente. Ele começa a liberar todo o seu poder aos poucos. Enquanto corre em direção ao pai, ganha velocidade e emprega um de seus ataques supremos, chamado Flash, avançando em direção a Craig com o corpo envolto em magia densa. Seu ataque perfurante colide com o tornado negro, espalhando gotículas de energia negra por todos os lados. Alan continua a romper as defesas do pai. Os escuros surgem do tornado e se agarram a ele. Ele se vê na mente de seu pai, sem nada além de uma esfera escura à sua frente. Ele ouve sons de gemidos vindos da esfera e percebe que é seu pai sendo mantido prisioneiro por sua raiva. Alan percebe que não era muito diferente de seu pai porque também estava fugindo das traições de sua vida passada durante todo esse tempo. De certa forma, ele pode entender o que é ser prisioneiro de emoções negativas. Por isso, ele decide libertar o pai. Ele perfura a esfera escura e, de repente, um pilar de luz brilhante surge à sua frente. O pilar se expande, consumindo tudo ao redor. Assim, a escuridão que envolve Craig no mundo real diminui. Com uma luz verde, ele reaparece, gravemente ferido. Uma borboleta mística cintilante desce até ele, e ao pousar em sua mão, o corpo de Craig começa a se desfazer até não restar nada.
Craig finalmente aceita que seu filho fracassado aceitou seu destino. Ele chora, dizendo o nome da esposa antes de a borboleta mística guiá-lo para a vida após a morte. Logo depois, Alan visita o rei, que lhe dá o título de Duque de Westpheld por seus serviços na batalha recente. No entanto, Alan recusa respeitosamente e o rei aceita. Tornar ao escritório, seu assistente pergunta se ele realmente deixaria o garoto ir. O rei recorda segurar a jovem em seus braços, que falava animadamente sobre Alan. Ele acredita que o garoto salvou o país e sua filha querida, então é o mínimo que pode fazer. Enquanto isso, Alan está prestes a partir com Noel e os humildes, quando Lizzie chega correndo e pede para ir com eles. Eles ficam surpresos porque uma princesa não deve deixar o palácio sem motivo, mas Lisa os informa que agora ela é Lizzie Westpheld e que cuidará desse território. Alan não tem escolha a não ser aceitá-la. Ao ouvir isso, Noel lhe pergunta sobre Betty, e Lizzie diz que ela é uma guarda da família real. No entanto, agora Lizzie não é um membro imediato da família real, portanto não pode servi-la. Mesmo assim, Betty tenta encontrar uma maneira de ajudá-la. Alan pergunta se ela ficará bem sem ele, e Lizzie diz que se sente muito mais segura com ele perto. Então, eles entram na carruagem e partem para uma nova vida. No entanto, eles não sabem que existe outra pessoa com poderes como os de Alan, que também o conhece. Ela se questiona por que ele reencarnou aqui, e decide descobrir em breve. Alan tem um sonho de sua vida passada, em que o anjo alado pede desculpas a ele, enquanto está em seu leito de morte. Ela chora, dizendo que não o transformou em um herói, pensando que ele terminaria assim, e o agradece por salvar o mundo, antes de perguntar qual foi seu último pedido. Ele acorda do sonho com isso, e desce as escadas, onde Lisa está preparando o café da manhã para ele. Assim que Alan se senta, Noel aparece com pouca roupa, e Lisa se assusta ao vê-la de cueca. Impede que ela vista algo antes de vir, e ela pisca, dizendo que ele já a viu mais vulnerável. Lisa se assusta e exige uma explicação. Ele explica enquanto comem, dizendo que a oficina de Noel estava quente, então ela tirou algumas roupas. Noel lembra que ele deve ajudá-la a testar armas novas, e Lisa diz que ele também precisa ajudar com a papelada. Até prometeu a Lolly que descansaria um pouco com ela, e Alan se desespera ao perceber que esqueceu todas essas promessas. De repente, uma garota com orelhas de cachorro da Guilda dos Aventureiros aparece para buscá-lo, pois há uma pilha de pedidos esperando por ele. Ela começa a puxá-lo com ela, mas Lisa e outros a impedem. Eles começam a discutir entre si pelo direito de passar um tempo com Alan, e ele fica embaraçado com a súbita atenção que está recebendo. Ele consegue fazer tudo, mas acaba ficando exausto demais por isso. Mais tarde, ele anuncia a todos que está pensando em viajar para o Império Vizinho, em busca de novos ares, e se encontrar um bom lugar no caminho, pretende se estabelecer lá permanentemente. Lisa não fica contente com essa ideia, enquanto Noel fala para Lolly sobre o Império Victor, um país poderoso que mantém relações amigáveis com o reino deles. Este império é famoso por seus muitos ferreiros anões, e Noel decide acompanhar Alan para conhecer o império. Até a Lolly diz que vai junto, e Noel convence Alan a deixá-la ir com eles. Lisa, porém, precisa ficar para cuidar do ducado. Ela liga para Betty e delega suas tarefas para que também possa se juntar a Alan na jornada. No caminho, Noel pergunta se é certo deixar o ducado para viajar, e Lisa responde que precisa ir ao Império para verificar algumas questões. O Império tenha um bom relacionamento com eles, o Imperador é ambicioso e teria atacado durante o caos de meses atrás. Mas eles não agiram, e ela quer saber os planos deles como nova duquesa de Westpheld. Logo, a carruagem passa por uma estrada montanhosa e Noel reclama, perguntando se não há uma rota mais suave. De repente, Alan para a carruagem ao avistar monstros chamados Sandwolves à frente. Noel e Lolly conversam sobre a ferocidade daqueles monstros, mas Alan, sem hesitar, avança rapidamente em direção a eles, destruindo-os em questão de segundos. Ele volta para a carruagem, mas começa a suspeitar que alguém pode ter enviado os Sandwolves atrás deles intencionalmente. Passados alguns dias, eles finalmente chegam à primeira grande cidade do Império. A cidade está cheia de atividades e movimento. Alan permanece vigilante, pois percebe que a atmosfera aqui tem um toque intimidador, dado o grande número de guardas presentes. De repente, ele encontra uma ruiva e percebe que é Rina. Ela também o reconhece e pergunta o que ele faz ali. Ele a questiona sobre como a filha do Marquês Imperial está ali sem seus guardas. Envergonhada,
Ela pede que ele a ajude, e ele a ajuda. As garotas de Allen ficam com ciúmes de sua proximidade com Hina, mas Lisa a reconhece. Também a reconhece e pergunta o que ela está fazendo aqui, e Lisa nervosamente mente que estão fazendo turismo, mas é facilmente pega. Hina não lhe faz nenhuma pergunta, mas aconselha a todos que o Império está em um estado de caos e confusão no momento, e que uma única faísca pode levar ao desastre. É por isso que ela quer que Allen e suas garotas voltem para seu país antes que sejam pegos em apuros. Ela revela que até os Cavaleiros Lobo Negro, que são os cavaleiros mais temidos de todo o Império, receberam do Imperador o direito de agir por conta própria. Hina avisa para ficarem longe dos Cavaleiros Lobo Negro a qualquer custo, e em seguida, sai sem demora. Lisa e os outros ficam confusos sobre o que está acontecendo, mas Allen percebe algo, e decide seguir Hina, deixando suas filhas para trás. Allen encontra Hina, que era o anjo alado de seu sonho. Ela foi discípula dos deuses em sua vida passada, e sempre dizia o que fazer. Ele pergunta se ela os avisou antes como Hina ou como o anjo, e ela responde que estava apenas sendo ela mesma, já que seus poderes são limitados agora. Allen comenta que é surpreendente ela também ter vindo para este mundo, e Hina cora, dizendo que é porque ele sempre atrai problemas onde quer que vá, então ela veio para cá. Ela o apoia. Ela diz para ele voltar logo para casa se quiser viver em paz, e ele simplesmente sai após agradecê-la. Enquanto procura por suas filhas, uma explosão ocorre ao longe, então ele decide ir dar uma olhada. Ele encontra um homem fugindo dos guardas e vindo em sua direção. O homem procurado saca sua espada e diz a Allen para se afastar, mas ele apenas bate em suas costas e o derruba. De repente, o homem é envolto por fumaça preta e um círculo mágico surge atrás dele. Sangue jorra de todas as aberturas do corpo e ele morre instantaneamente. Logo, os cavaleiros chegam, e o capitão se interessa pela situação e pela presença de Allen. Ele levanta as mãos enquanto a capitã o interroga, querendo saber o que houve. Allen diz que agiu em legítima defesa, mas não matou o homem. O capitão da noite acha difícil acreditar nele, e pergunta como ele pôde matar o homem de forma tão brutal, sem usar uma arma ou um dom. Ela explica que seu dom lhe permite ver os dons que os outros usaram. A desvantagem desse dom é que ela não pode ver se os demônios estão envolvidos em algo. Allen diz a ela que não é um demônio, mas sabe que a garota não vai acreditar nele tão facilmente. Ela afirma, dizendo que se ele não puder lhe dar provas sólidas, ela o prenderá por suspeita de ser um demônio. Quando o capitão dos cavaleiros tenta agarrá-lo, ele fica invisível e ela entra em pânico. Ela envia cavaleiros para bloquear a fronteira e procurar Alan. Enquanto isso, Loli resgata Alan, levando-o a um esgoto onde Hina, Lisa e Noel o esperam. Hina está furiosa por ele ter se metido em problemas apesar do aviso. Mas ele está confuso sobre o que ela faz com suas garotas. Lisa explica que eles aguardavam o retorno dele quando Hina se aproximou e pediu a Loli para ajudá-lo. Allen entende e diz que, por ser o dom da Loli de natureza demoníaca, o Capitão Cavaleiro não pôde capturá-la. Ele a elogia por seu bom trabalho e sugere que deixem o Império imediatamente. Hina informa que todas as fronteiras e portões estão selados, impedindo a fuga, e o poder de Lolis poderá ajudá-los, pois os cavaleiros estarão alertas desta vez. Alan olha para Hina e diz que talvez ela possa ajudar. Ela leva todos para sua casa, onde o mordomo reconhece Alan. Ele também reconhece Silas, que servia à família antes de ser expulso pelo pai louco de Alan. Silas diz a Alan que Hina contratou ele e outros expulsos da família, e ela fica nervosa. Depois disso, eles vão para dentro de casa, onde Noel e Loli ficam pulando no sofá. Alan vai direto ao ponto e pergunta a ela o que há de errado com o Império. Hina lhes conta que há mais de um ano o Imperador foi assassinado, e Lisa percebe que é por isso que o Império não tentou invadir o país. Noel pergunta a Hina se está tudo bem para ela revelar informações tão cruciais para pessoas de fora, e ela responde que confia que eles não serão pessoas que farão mau uso dessas informações. Eles se retiram para seus quartos, e Hina visita Alan à noite. Ele pergunta se ela acha que os demônios estão por trás do assassinato, e ela concorda. Ela crê que apenas os demônios ou Alan podem passar pelos guardas do rei para matá-lo, e ele diz que ela também pode. Hina afirma que não teria mérito. Alan pergunta desde quando ela cuida dele, pois caso contrário, não teria contratado o mordomo e outros, nem o conhecido. Após entrar no Império, Hina diz que foi apenas uma coincidência e se retira para seu quarto. Ao deixar o quarto de Alan,
Ela fica contente por ter visto o sorriso dele após o que pareceu uma eternidade na vida passada, quando ela serviu ao lado dele como discípula dos deuses. Ela viu Allen ficar triste por causa do ódio que recebia de todos, e foi por isso que ela decidiu reencarnar neste mundo, para garantir que ele pudesse viver feliz aqui. Hina está cuidando de Allen desde sempre, e ficou feliz por ele ter encontrado pessoas que o mantiveram feliz, apesar de sentir inveja por não estar entre elas. Logo, a festa de Allen se instala no castelo de Hina. Mas Noel começa a fazer birra porque está entediada. Ela quer ver as oficinas de anões pelas quais o Império é tão famoso, mas Hina diz a ela para desistir, pois a cidade está sob rígida guarda no momento. Um duro golpe na saúde mental de Noel, que começa a forjar uma lâmina invisível a partir de sua imaginação. Allen comenta que os Cavaleiros Lobo Negro estão apenas atrás dele, então Noel deve ficar bem mesmo se sair. Até mesmo Hina atesta isso, e Noel está super animada agora. No dia seguinte, ela e a Loli saem para a cidade e exploram várias lojas de ferreiro antes de experimentar a comida de rua. Noel percebe muitos elfos ao seu redor, olhando para ela. Ela fica surpresa ao notar que a acham bonita e começa a sonhar acordada, imaginando autógrafos. Mas quando se aproximam, Loli age rápido como guarda-costas e a puxa. De volta à casa de Hina, Noel está exausta, mas feliz por ser popular entre os elfos. Hina diz a ela que é popular entre os elfos, mas não pelos motivos que pensa. Ela convida Noel a segui-la para descobrir o motivo, e o grupo a acompanha. Chegam a um pátio vazio, onde Hina usa seus poderes divinos, e com um flash de luz, todos são teletransportados para uma floresta. Todos ficam surpresos, e Hina explica que esta é a Floresta dos Elfos, onde Noel pode aprender mais sobre si mesma. Isa comenta que eles estavam no castelo há pouco tempo, e Hina explica que eles estão no mesmo lugar, mas em uma dimensão diferente. Ela se gaba dizendo que a Floresta dos Elfos é protegida por uma barreira muito forte, porque eles realmente não gostam de forasteiros. Qualquer pessoa que a visite tem sua memória apagada. Mas Hina tem permissão especial para entrar livremente na floresta. Allen fica surpreso ao saber que os elfos criaram uma barreira tão forte, que nem ele conseguiu detectá-la, e pergunta a Hina se ela estava envolvida nisso de alguma forma. Ela admite nervosamente que teve uma pequena participação nisso, e então começa a guiar o grupo para dentro. Eles avançam na floresta, e Noel comenta que sente uma conexão com o lugar, mas não tem memórias dele. Logo, eles são cercados por elfos. Todos ficam alertas enquanto os elfos se aproximam, mas Allen não percebe nenhuma hostilidade. De repente, os elfos se ajoelham, e Hina diz que é a reação esperada, pois seu governante voltou. Os elfos acolhem calorosamente a sua governante de volta ao lar, e Noel, hesitante, pergunta se eles estão se referindo a ela. Um dos elfos responde que aguardaram por ela durante muito tempo. Noel, porém, ainda não compreende a situação. Após Hina afirmar que, de fato, ela é a última elfa com o sangue da família real, Noel finalmente compreende sua posição. O elfo que falou antes se apresenta como Percival, o representante do rei, e novamente dá as boas-vindas a Noel e seus amigos na floresta. Ele os convida para sua colônia, um conjunto de casas na árvore. Os elfos usam móveis humanos e jogam xadrez, surpreendendo Allen e os outros. Percival quase explica que Hina trouxe tudo isso, mas ela o manda calar. Logo, duas crianças com chifres correm até Noel e oferecem bolotas que colheram. Ela pega uma de cada e as crianças prometem trazer mais coisas incríveis amanhã. Percival diz às crianças para irem embora, e até pede ao que está escondido atrás das árvores para sair. O garoto chamado Phil sai do esconderijo e Percival diz a ele para ir embora porque o governante está ocupado. Noel diz que tem tempo para falar com ele, mas Percival não concorda com isso. Phil reclama que as outras crianças conversaram com o regente, apesar de serem pessoas ruins. Percival o repreende em voz alta por ser um racista de merda, e o garoto foge chorando. Noel quer saber o que ele quis dizer com pessoas ruins, mas Percival diz que não foi nada e leva o grupo para dentro. Enquanto isso, no mundo humano, a Capitã Lizette, que discutiu com Alan mais cedo, sai de um prédio. Ela encontra seu subordinado rude, Oswald, que ela enviou para achar a Floresta dos Elfos. Ele falhou, e Lizette o repreende por ser um viciado em batalhas. Ele repete o insulto, e ela aponta a espada para o pescoço dele. Oswald ignora e segue sua missão. Na Floresta dos Elfos, todos estão em festa com Noel como centro das atenções. Percival senta-se ao lado de Allen e comenta sobre como a época era estranha para os elfos sem seu líder.
Explica que sem servir a seus líderes, os elfos não crescem, nem têm filhos. Percival dá crédito a Rina por ter trazido esperança à vida dos elfos ao contar-lhe sobre Noel. Além disso, Rina também assumiu a responsabilidade de introduzir aos elfos reclusos outras culturas. Ela trouxe itens humanos para eles, e assim, os elfos começaram a compreender melhor os humanos por causa disso. Graças a essas ações, muitos elfos agora visitam o mundo humano livremente. Allen pergunta então, se foi Rina quem trouxe também as crianças com chifres para a aldeia. Ele sabe que são filhos de demônios, mas assegura a Percival que não odeia demônios em seu coração. No entanto, está curioso sobre como os demônios, odiados no mundo, vivem em paz com os elfos tímidos. Percival explica que, há 3 anos, Rina pediu que cuidassem dos 2 órfãos demônios. A maioria dos elfos não concordava, mas Rina disse que, convivendo com outras raças, eles cresceriam mesmo sem seu rei. Todos concordaram em deixar as crianças demônio ficarem aqui, mas a maioria ainda não as aceita. Mais tarde, Noel está exausto por tanta atenção indesejada, e está frustrado com a falta de razoabilidade dos elfos. Enquanto tenta convencê-la, Loli pergunta nervosa se ela realmente se tornará a governante dos elfos, e ela responde que não sabe disso agora. Observando que a atmosfera está bastante sombria, Allen propõe que eles descansem agora, mas pede a Rina para encontrá-lo mais tarde. Noel fica sozinho na sala de estar, refletindo sobre sua decisão. Ela atingiu a ambição de sua mentora Vanessa ao forjar a espada suprema, mas agora se vê sem um objetivo próprio. Carregada por sua confusão e incerteza, Noel resolve dar um passeio ao ar livre, enquanto contempla a lua. Allen a está observando da janela. Nesse momento, Rina o visita e pergunta se o gesto anterior foi para chamá-la para o quarto dele. Ela pede que ele seja gentil com ela, pois essa é sua primeira vez, e enquanto ela pede um beijo, Allen diz que ela pode ir agora. Quando ele termina de falar com ela, Rina fica furiosa e o repreende por tê-la enganado, e depois de se acalmar, pergunta o que ele quer. Saber sobre as crianças demônio. Rina primeiro amaldiçoa Percival por ser tão boca aberta, e depois diz a Allen que há algumas coisas sobre os demônios que ele ainda não sabe. Em primeiro lugar, os demônios não são nem mesmo uma raça distinta. Quando uma pessoa é dominada pelo ódio por outras pessoas, e deseja que todos os outros morram, a vontade do mundo a reconhece como um demônio. No entanto, os filhos de demônios são exceções porque nascem de pais demônios, que quase sempre os abandonam. Elas são odiadas e caçadas assim que chegam a este mundo. Por isso, seu ódio e seus atributos demoníacos crescem. As crianças demônio matam para sobreviver e se fortalecer, perpetuando um ciclo maligno de ódio. Rina conta que encontrou as 2 crianças enquanto eram perseguidas por humanos, e que não podia deixá-las, então as resgatou. Allen sorri para ela, comentando que era exatamente o que ele achava que ela faria. No dia seguinte, Percival leva Noel e seus amigos a um lago místico na floresta. Noel parece distraída, e Rina pergunta se ela está preocupada em tomar uma decisão. Ela pede que não se sinta culpada por se tornar a governante dos elfos, pois eles estão aprendendo a viver sozinhos. Nesse momento, as 2 crianças demônio chegam e presenteiam Noel com uma pedra cintilante. Ela agradece, e Rina comenta que é uma pedra espiritual, cristalização do poder élfico, um ingrediente precioso na alquimia. De repente, Philly aparece e joga a pedra fora. Ele manda as crianças demoníacas se afastarem de seu governante, e elas choram enquanto Noel as consola. Percival repreende o racista, mas ele foge. Allen percebe que os elfos odeiam os demônios, e Rina diz que não só os elfos, mas até alguém tão gentil quanto Lisa. Rina está tendo problemas para se aproximar das crianças. Rina então se afasta e encontra Philly chorando nas ruas da cidade humana. Ela diz que ele foi muito malvado antes, e ele responde que não suportava que os demônios se aproximassem dos governantes. Rina pergunta se os demônios já fizeram algo ruim para ele, e ele diz que não. Ela se senta ao lado dele e diz que os filhos dos demônios têm a mesma opinião que ele sobre o governante. Ela diz a Phil que ele deve tentar ser amigo das crianças e tratá-las bem, pois elas são mais jovens do que ele. Ela se afasta dizendo ao garoto que também deve voltar para casa logo. Philly percebe que deve concordar com as crianças demônio, mas, assim que se levanta, encontra o malvado cavaleiro Oswald à sua frente. Ele tenta fugir, mas Oswald o agarra pelo pescoço e solta sua espada, pedindo a Philly que lhe mostre o caminho para a floresta dos elfos. Enquanto isso, na Vila dos Elfos, uma grande festa acontece em homenagem ao seu líder. Todos estão encantados com a hospitalidade dos elfos e se divertem. Mas Noel parece preocupada. Rina pergunta a Allen se Noel ficará bem,
pois a ideia de se tornar líder parece estar pesando. Allen, ocupado comendo, comenta que qualquer um na posição dela também perderia o apetite. Hina deseja ajudar Noel de alguma maneira, mas Allen responde que isso é algo que ela precisa decidir sozinha. No entanto, suas preocupações são completamente infundadas. A única razão pela qual Noel não está interessada em comida é porque ela prefere comer carne em vez de frutas e vegetais. Mais tarde, Hina resolve se despedir e confia a Percival a tarefa de mostrar a casa aos convidados. Percival comenta que não é necessário sair para procurar a pessoa desaparecida, mas ela garante a ele que é hora de voltar para casa. Loli pergunta a Percival como os elfos obtêm comida sem trabalhar. Ela sai com isso, e Allen pergunta a Percival se algo está errado. Ele diz que o garoto chamado Philly deixou a floresta e ainda não voltou para a cidade. Hina procura por Philly nas ruas, mas não o encontra em lugar algum. Enquanto isso, Alan e seus amigos voltam ao assentamento dos elfos, e ele comenta que os elfos são realmente despreocupados. Loli olha em volta e diz que parecem mais preguiçosos que despreocupados. Percival responde que trabalhador não combina com elfos porque vivem muito e crescem devagar. A forma como percebem o tempo é diferente de outras raças. Por isso, trabalho árduo é menos gratificante. Loli pergunta como os elfos conseguem comida sem trabalhar? Ele estica a mão e uma maçã aparece. Para saber qual é o segredo por trás do truque dele. E então ele explica que sempre que desejam, a floresta compartilha seus produtos abundantes com eles, pois os elfos são parte integrante da floresta. Nem Lisa nem Noel conseguem compreender completamente esse conceito, mas Allen usa seus olhos mágicos para descobrir que os elfos e a floresta possuem a mesma assinatura energética, o que deixa Percival impressionado com ele. Após explicar mais sobre a conexão profunda entre a floresta e os elfos, Percival pergunta a Noel o que ela acha sobre a floresta. Ela diz que está tudo bem e tranquilo, mas sente que algo falta. De repente, Allen entra na conversa e pergunta a Percival se também pode morar na floresta. Ele comenta a Lisa que sempre quis um lugar calmo para viver e nada supera isso. Percival responde que, para viver ali, Allen precisaria provar que é um deles, mas não pode explicar como, pois é a floresta que decide tudo. Alan diz que realmente quer ficar na aldeia, e Percival se desculpa porque não pode quebrar as regras por ninguém. Noel então pergunta sobre as crianças demônio, e ele responde que estão cuidando delas por pouco tempo. Ele acredita que, quando crescerem um pouco, as crianças irão embora. Allen descobre a brecha na lei e pergunta a Percival se ele também pode ficar na aldeia por um curto período. Ele acredita que não haveria problema, e então, Allen lhe pergunta qual é a definição de pouco tempo. Percival diz que seria cerca de 100 anos, e Lisa se apavora ao ouvir isso. De repente, o vento começa a soprar e Percival recebe uma mensagem da floresta. Allen fica curioso, e Percival lhe diz que eles têm um visitante, mas é alguém que a floresta não reconhece. Loli pergunta se é alguém suspeito, mas ele diz a ela para não ficar nervosa porque há muitas pessoas no Empire. Allen diz que não há ninguém que possa entrar em sua floresta por meios legais. Ele então se desculpa com Noel, dizendo que precisa interromper a turnê agora porque precisa receber seus convidados. Noel lhe diz que não há problema e Percival vai embora. Depois disso, Allen sugere que eles voltem para a aldeia, mas Noel quer explorar a floresta. No entanto, ele argumenta que será ruim se eles encontrarem alguém do Império, e ela entende. Eles retornam ao alojamento e Noel joga xadrez com Loli, que usa suas próprias regras. Nesse meio tempo, Lisa questiona Allen sobre seus planos de ficar na floresta, e ele admite que está considerando isso seriamente. Isso desperta ciúmes em Lisa, que se irrita, afirmando que ele quer ficar por causa da querida Hina. Allen percebe o ciúme dela, mas assegura que seu relacionamento com Hina não é o que ela imagina. Lisa não está satisfeita com essa resposta e pede que ele explique os detalhes. Ele, nervoso, responde que é complicado de explicar. Ele menciona que é como se ele e Hina estivessem ligados pelo destino, o que novamente leva Lisa a entender errado. Enquanto isso, Hina retorna à sua mansão e encontra Lizette, a capitã dos Cavaleiros do Lobo Negro, esperando por ela. Hina pergunta o que Lizette está fazendo ali, e Lizette responde que receberam informações de que ela está escondendo um suspeito do assassinato do imperador. Hina finge não entender, e diz que realmente não sabe do que Lizette está falando, perguntando quem foi que lhe deu essa bronca. Lizette responde que foi só um palpite, já que encontrou o suspeito na cidade alguns dias atrás, mas ele acabou fugindo. Porém, ele não atravessou a fronteira, e não há pistas que o levem até ele. Ela afirma que a única pessoa que pode fazer isso acontecer é Hina, e seguindo essa lógica, os cavaleiros invadem a casa dela. Eles começam a revistar a casa atrás do suspeito ou alguma pista.
Lisette comenta que talvez não achem nada aqui, mas acredita que o suspeito está escondido na Floresta dos Elfos e que Rina costuma ir lá. Rina fica nervosa ao ouvir isso. Enquanto isso, o vice-capitão Cavaleiro chega à floresta com Philly e pretende agir com firmeza agora. Logo, Percival vem receber o visitante, mas ao ver Filé assustado, percebe que aquele homem usou o garoto para entrar. O de nome Oswald cospe a maçã que estava comendo e se vira para Percival, perguntando se ele é o chefe por aqui. Percival logo o reconhece como um dos Cavaleiros Lobo Negro, sobre os quais Rina já havia o alertado. Ela mencionou que os Cavaleiros Lobo Negro possuem direitos extrajudiciais, podendo matar qualquer pessoa sem motivo ou responsabilidade. Percival se apresenta a Oswald e solicita que ele explique seu negócio. Oswald responde que os cavaleiros suspeitam que os elfos estão abrigando um criminoso. Percival afirma que não tem a menor ideia de quem Oswald está falando, mas Oswald, com sua autoridade elevada, grita que, se ele disse, o culpado está presente. Ele agarra o colarinho de Percival quando este tenta conversar, mas, de repente, as crianças demônios surgem. Elas acreditam que Oswald é apenas mais um convidado e oferecem algumas frutas a ele, que logo as reconhece como demônios. Percival tenta defendê-las, mas o cavaleiro o empurra para o lado e ri, dizendo que veio em busca de um criminoso, mas acabou encontrando alguns. Oswald pede aos demônios. Percival implora para não machucar as crianças, mas Oswald estala os dedos e provoca uma grande explosão. Noel sente isso devido à sua conexão com a floresta e pega as pedras espirituais dadas pelas crianças demônios. As pedras brilham e Noel acha que as crianças estão em perigo. Allen pergunta o que houve, e ela diz que uma cena passou por sua mente. Viu os Cavaleiros Lobo Negro atacando os meninos demônios. Ela afirma que isso é imperdoável e corre para ajudar. Lolly a acompanha, deixando Allen para trás, refletindo sobre seu desejo de salvar a todos no passado, mas nem todos queriam sua ajuda, o que criou um vazio em seu coração. De repente, Lisa o desperta de seus pensamentos e ele decide ir apoiar Noel na floresta. Percival protegeu as crianças da explosão com uma barreira e pede a Oswald que saia da floresta. Ele não se importa porque nascer demônio é seu maior pecado. Percival manda as crianças ficarem atrás dele e tenta atacar Oswald com a barreira. Ele ri e decide testá-lo, estalando os dedos para transformar Oswald em demônio. Ele estala os dedos e explode a árvore atrás de Percival, que rola para frente. Percival é derrotado e Oswald vai executar os dois demônios aterrorizados. Phil se coloca na frente para proteger as crianças e Oswald decide matá-lo primeiro. Mas antes de brandir a espada, um martelo atinge sua nuca. Ele se vira e vê Noel, como todos a chamam. Quem? A rainha. Oswald pensa que ela é a líder, mas Noel diz que é só uma espadachim. Ela manda o cavaleiro sair da floresta e ele decide enfrentá-la. Ele estala os dedos para explodir uma árvore perto dela. Mas Lolly percebe o truque e leva Noel para um lugar seguro. Oswald continua estalando os dedos para causar explosões e Lolly e Noel só conseguem correr enquanto reclamam que Allen está demorando demais. Por outro lado, Percival teme que Noel possa se machucar, então ele manifesta uma espada usando magia e ataca Oswald. O cavaleiro é rápido demais para ele e se esquiva facilmente do ataque antes de chutá-lo para longe. Ele está prestes a atacar Percival, mas Allen chega e bloqueia sua espada. Ele reclama que, justo quando achou o lugar mais tranquilo para viver, alguns idiotas vieram incomodá-lo. Antes de afastar Oswald, o cavaleiro pede que ele se identifique, e Allen diz que dizer seu nome levaria mais tempo que a luta. Oswald não tolera a ofensa e tenta atacá-lo, mas Allen usa seus olhos mágicos para neutralizar seu poder. Ele decide atacar Noel e cria uma corrente invisível entre sua mão e a dela. Uma chama contra ela, mas Allen a corta. Oswald fica surpreso porque Allen vê através de sua habilidade, mas grita que a luta ainda não terminou. Ele saca a espada e corre furiosamente em sua direção, mas Allen surge atrás dele antes que possa atacá-lo. Ele pergunta ao cavaleiro por que tentava matar os dois meninos. O cavaleiro responde que não precisa de motivo para matar demônios e ataca Alan, que desvia e o golpeia de volta, encerrando rapidamente a batalha. Mais tarde, Lisa cura Philly, e ele brinca com as crianças demônios, agora suas amigas. Lisa diz a Allen que ficou feliz quando ele salvou as crianças. Ela comenta que crianças nascem sem pecado, independentemente da raça, e ele agradece suas palavras gentis. Enquanto isso, Lolly examina Oswald inconsciente, e Noel se pergunta o que fazer.
Ela pensa que derrotar um cavaleiro é declarar guerra ao Império. E Alan comenta que Rina irá. Ao saber disso, Noel os repreende como uma avó. Coincidentemente, Rina chega e todos entram em pânico tentando explicar a situação. Ela suspira e dá um sermão em Alan, como ele previu, e diz que lidará com as consequências. Ela também traz boas notícias. As estradas para fora da cidade foram reabertas. Ela manda todos correrem para casa, mas Alan fica surpreso com a notícia. Percival se despede de Noel, perguntando se ela tem certeza de que não quer viver na floresta com os outros elfos. Ela responde que ainda há muito a aprender sobre ser governante. Noel diz que, viajando com seus amigos, verá o mundo e se tornará mais preparada para governar. Percival afirma que sempre estarão esperando por ela. Então, Noel e seus amigos se despedem de todos, prometendo voltar um dia. Tanto, eles desconhecem os problemas que Rina enfrenta agora. Ela foi presa sob suspeita de assassinar o imperador, devido a um acordo com Lisette para garantir a segurança de Alan. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.